Vamos então dar seguimento ao nosso estudo do livro Novos Rumos da Medicina, já lendo o livro 2, feito pelo Dr. Inácio Ferreira, diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Ouço o sinal. Já não mais nos detemos na contemplação das consequências das tragédias que desenrolam no presente. Para quê? Espíritos que se reencarnam, vindos de outras existências, aos milhões, vivem sobre o azorrague das suas próprias iniquidades, arrostando um sudário de sofrimentos, de dores, de mágoas, que nada mais representam do que o reflexo das suas próprias imperfeições, dos seus maus sentimentos, manchas negras que poluíram os seus atos e os estigmatizaram. Passam os anos, voam os séculos, nem mesmo várias reencarnações bastam para apagar ou mesmo diluir esses salpicos de sangue e lágrimas, anátemas que os fazem conhecidos, apontados mesmos pelo reflexo da luz de uma justiça que não falha nunca. Para nos determos ante as consequências dessas tragédias presentes, 14 anos de um trabalho constante de investigações contínuas são mais do que suficientes para que reconhecemos a realidade que se patenteia aos olhos do mundo. Tragédias, lares desfeitos, mágoas, torturas, dores, felicidades destruídas, sofrimentos de todos os dias, de todos os instantes, mergulhando as criaturas em um oceano de lágrimas, de dúvidas e de incertezas. Para que nos determos entre essa caravana que no presente, em fila interminável, sôfrega e cansada, vai se arrastando por esse deserto infinito, sofrendo o látego dos vendavais tremendos que a fustigam e a maltratam? Por que nos determos ante essa falange humana que arrasta o carro das provações, cujas rodas atoladas no charco do orgulho e da incompreensão atrasam mais a sua marcha, requerendo esforços muito maiores? Por que nos determos ante esse exército de estropiados morais que refocilam no erro e na mentira, aceitando a mordaça imposta no seu raciocínio, a sua razão por dogmas interesseiros em que se estribam nos proventos materiais? Por que nos determos assim, se estamos cientes de que toda essa luta, todo esse amargor, toda essa tortura nada mais representam do que o peso do madeiro imposto pelas próprias imperfeições? Pobre humanidade, caminha, caminha, embora os teus pés sangrem nas arestas cortantes das pedras da vaidade, embora te firas nos espinhos pontiagudos da hipocrisia e da desfaçatez? Esse é teu destino, mas continua a tua marcha, pois inúmeros vanguardeiros, enviados em teu socorro, já se puseram à tarefa de aplainar o restante da estrada a percorrer, e muito em breve poderás divisar a luz produzida pelas tochas sagradas do Espiritismo, luz que jorrará sobre a tua estrada, facilitando o término da tua jornada. Nada mais és, pobre humanidade, do que o judeu errante do universo, porque gira sempre em torno de ti mesma, incapaz de levantar os olhos para o alto à procura de novos panoramas, incapaz de procurar outros recursos para revigorar teu coração, impossibilitada de receber quais dádivas divinas, átomos de coragem e de compreensão para maior felicidade e maior entendimento. Por que nos determos na contemplação dos horrores traduzidos pelo desenrolar dessas tragédias contínuas que afogam as criaturas nas próprias lágrimas? Deixa que essa caravana palmilhe o deserto de iniquidades onde se perdeu. Deixa que a dor, os gemidos, os lamentos se elevem ao alto. Eles voltarão transformados em orvalhos opalinos para atuarem os ardores das labadeiras causticantes produzidas por todas as ignomínias que se arrastam desde as existências primordiais. Determo-nos ante esse espetáculo que confrange a alma e maltrata o espírito? Não. Para quê? Sentimos-nos arrastados por uma força tão poderosa que nos impele para frente, para bem longe desta caravana, cujos gemidos, cujos lamentos reboam, enchendo o silêncio do deserto da vida com gritos de desespero, com gemidos de dor.
Passamos avante, nos refugiamos no sepulcro, à procura de um abrigo, onde não pudéssemos ouvir esses gemidos, onde o coração se não nos confrangesse ante torturas maiores que as que temos sofrido. Porém, nossa decepção foi grande, pois o sepulcro nada mais representava do que o pórtico através do qual toda aquela caravana teria que atravessar para penetrar em outro mundo, retomando nova vida preparatória para voltar, de novo, à procura do resgate das dívidas que fora acumulando. Ante a perspectiva de voltar para junto da caravana do sofrimento terreno, e na necessidade de seguir para esses mundos desconhecidos, preferimos ficar entre um e outro, procurando servir de intermediário entre as sombras que sofreram e as criaturas que sofrem, nos esforçando para que, entre umas e outras, fossem trocadas as mensagens de paz, na compensação mútua do arrependimento e do perdão. Foi nesse posto intermediário, entre o mundo visível e o invisível, que recebemos em 12 de setembro de 1939 a visita de uma família residente em uma pequena cidade do estado de São Paulo. Um dos seus componentes, um rapaz sadio, forte, 27 anos de idade, constituiu um entrave não só para si mesmo, como também para todos os membros da família, os quais se desorientavam ante o seu proceder. Doutor, já não mais suportamos o seu método de vida, desviado de todos os princípios nobres em que se devem pautar os atos de uma pessoa. Todos os membros da família se acham integrados no trabalho honesto, todos eles se esforçando para conservar a família e um conforto relativo, sem que descuidarem do futuro dos filhos, todos eles ligados por uma união fraterna e sincera. Este, porém, com o seu procedimento, quer em casa, quer na sociedade, parece ter prazer em desmoronar a construção que todos os demais procuram levantar com trabalho, honestidade e caráter. Viciado no jogo, esse vício consome as melhores horas da sua vida, pouco se importando com o trabalho, emprego ou responsabilidades, nele consumindo tudo o que lhe se dá, além do que consegue por meio de empréstimo, e até mesmo lançando mão de recursos escusos para obter o necessário para alimentar esse vício. A família se vê por vezes em situações delicadas, com dívidas por ele contraídas em jogos, em orgias. Quando chamado a atenção, responde com malcriação e brutalidade, chegando mesmo aos desforços físicos, ao contrário de outras oportunidades em que se torna humilde, arrependido, reconhecendo seu erro, dizendo mesmo que não sabe como procede assim, alegando ser arrastado por uma força superior à sua vontade. Em outras ocasiões, pouco se importa com a higiene, vivendo sujo num desleixo que envergonha a própria família. Não tem estabilidade em nada do que se lhe arranja. Negócios, empregos, responsabilidades, tudo abandonando sem mais nem menos, sem uma causa de justificativa. Vivemos em uma atmosfera de apreensões e temos gasto uma fortuna, consagrando grande parte do nosso esforço para podermos encaminhá-lo na compreensão do dever. Já esteve internado em casas especializadas e são inúmeros os médicos que dele trataram sem o mínimo resultado. Não existem justificativas para esse procedimento e, no entanto, parece ter ódio de todos em casa, a começar pelos próprios pais, a todos tratando com desprezo, quando não com brutalidade, tornando-se mesmo perigoso. Questiona com todo mundo, chegando mesmo a adquirir inúmeras inimizades, principalmente com os vizinhos, aos quais insulta, chegando mesmo a penetrar em suas casas, fazendo uma verdadeira devastação, afrontando todo mundo, indiferente aos resultados que poderão advir com esse gesto, que só pode ser de um louco. No entanto, conversa bem, é preparado. Nada encontram de anormal pelos exames e pesquisas que possam justificar esse procedimento, tanto que todos os que têm tratado dele chegam a desanimar, dizendo que esses defeitos são dele mesmo e que estão difíceis de serem corrigidos. O certo é que estamos cansados dessa vida de sustos, apreensões e prejuízos, e lhe rogamos fazer tudo o que for possível, não só livrá-lo dessa vida incerta, como também de restituir o sossego, a tranquilidade que há longos anos nos deixaram. Tratava-se, como acabamos de ver, de mais um caso esquisito desses casos que perturbam e descontrolam a ciência oficial.
Essa mesma ciência que até agora se mostra indiferente a tudo aquilo que não sai dos seus laboratórios materiais. Dessa mesma ciência que ainda não aceita os recursos poderosos dos laboratórios do infinito. Posteriormente, levado o paciente ao nosso consultório, tivemos a oportunidade de trocar com ele a primeira palestra. Conversa perfeita, demonstrando raciocínio, memória, noção do espaço, tempo e lugar. Perfeito controle de si mesmo, nada indicando ou demonstrando anormalidade psíquica. Acostumado, porém, com esses casos esquisitos e pressentindo por detrás dessa anormalidade parente mais uma das costumeiras tragédias passadas, cujos reflexos vinham se fazer sentir na atual encarnação, e já dominado pelos anseios de intermediário para a permuta do ódio e imperdão de um e arrependimento para o outro, aconselhamos ao paciente que fosse ao sanatório, alegando que somente lá seria possível um exame perfeito sobre o seu organismo, visto todos os aparelhos necessários para o exame estarem lá. Inocente mentira para interná-lo, sem constrangimento da sua parte, pois o sanatório nada possui para exames, análises e pesquisas materiais. Pôs-se pronto imediatamente e no mesmo instante para lá se seguiu. À tarde fomos vê-lo. Estava inquieto, num desespero tremendo para se retirar. Queria ir embora, e era uma grande injustiça da nossa parte conservá-lo assim segregado, quando se sentia perfeitamente são, não vendo razões para se ver assim privado da sua liberdade, detido em uma casa onde só haviam loucos internados. Deixamo-lo à margem de todo e qualquer medicamento. Nada sentia de perturbações orgânicas e nenhuma réstia de perturbação psíquica. Estaríamos de fato cometendo uma injustiça? Essa dúvida cruel não perdurou por muito tempo, pois nos apressamos a pedir informações a um espírito amigo que nada mais fez do que nos confirmar o diagnóstico: obsessão. Mais tranquilos, tudo fizemos para incutir-lhe um pouco de paciência, procurando atenuar o seu desespero para recuperar a liberdade. Liberdade! Mal sabia ele que, além da prisão carnal, o seu espírito estava preso às malhas vingadoras de um inimigo terrível. Após vários trabalhos experimentais, propositadamente feitos para atrair o seu obsessor, conseguimos a presença dessa entidade no dia 27 de setembro de 1939, ou seja, 15 dias após o internamento do paciente. Como a incorporação se fizesse lenta, dificultosa, dando o espírito demonstração de sofrimento, começamos a falar sobre os tormentos que acompanham as criaturas, quer no plano material, quer no espiritual. Incorporado, manteve-se calmo, falando pausadamente, apesar da energia que se notava nas suas frases. É verdade, tenho ouvido dizer por muitas vezes que ele tem sofrido muito, disse o espírito. No entanto, não existe nem, ao menos, termo de comparação entre os tormentos que ele passa e os que por que passei. Eu? Culpado? Que quer? É a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Ainda tenho tido muita condescendência com ele, mas espero vê-lo maltrapilho, sujo, ébrio, esfarrapado, refocilando-se nas sarjetas. Ainda está decentemente apresentável. Reduziu-me a um estado de miserabilidade, fez com que eu me degradasse ao mais baixo nível a que um homem pode chegar. Agora hei de me rir ao presenciar a sua luta à procura de uma estabilidade na vida. Veremos, veremos. Por que esse ódio? Tive no meu lar, Senhor, um lar feliz, onde jamais faltou o conforto e a tranquilidade conquistados à custa de um trabalho contínuo e insano. Atravessei os desertos vezes sem conta. Viajei muito, principalmente pelas Índias, onde comprava gemas preciosas que levava a Londres para que fossem preparadas e revendidas como ornamentação no seu país de origem. Em uma dessas viagens vinha conhecê-lo. Foi uma fatalidade, pois viria a ser o espectro da minha vida, o destruidor da minha felicidade. Ele havia sido alguma coisa, possuía mesmo uma fortuna regular, porém, como Stroina, perdeu tudo o que tinha, malbaratando seus haveres no jogo e nas orgias. Arruinado, vivendo uma vida de privações, condoí-me da sua desventura e tive a infelicidade de levá-lo para minha casa. Tratado mais como um filho do que como um amigo,
Reposto na sociedade, nada lhe faltou, ou antes faltou apenas, modificar os seus maus sentimentos, pois que, aproveitando-se da oportunidade da minha ausência, por ocasião de uma das minhas costumeiras viagens, enxovalhou meu lar, malbaratando os meus haveres. Qual verme repelente, foi-se insinuando na minha confiança, a fim de que pudesse praticar, à minha distância, todos os delitos que a miséria moral pôde induzir um homem a fazer. Após longa ausência, arrastado pela saudade, única sombra que anuviava os meus dias de afastamento, encontrei o meu lar vazio, habitado pelo silêncio, velado pela desgraça. Aquele que eu havia tirado da lama me reduzira à miséria material e moral. Por profundo ódio se apossou de mim, mas faltou-me coragem para abrir o peito de uma mulher e a garganta de um homem. Deixei a minha terra, mudei o nome para evitar o escárnio que me lançariam em rosto. E antes de chegar às sarjetas, como cheguei, bebendo e me embriagando pela primeira vez, risquei da minha memória uns tantos nomes que nunca mais haveria de pronunciar. Um ódio profundo foi sempre companheiro durante a minha desdita. Durante a minha peregrinação pelo mundo, fugia para longe, cada vez mais longe. Quando sofri em meu lar, sem carinho, atirado no oceano da vida. Família? Sim, meu pai foi um grande sábio. Naqueles tempos, os meus conceitos eram tão profundos que todos diziam que a sua boca é que falava, mas Alá é quem lhe transmitia os pensamentos. As suas palavras, os seus conselhos ainda murmuravam aos meus ouvidos como se fosse um caramujo, no interior do qual o barulho das vagas ressoam sempre, atormentadas pelas saudades do oceano. Eu lhe tinha tamanho respeito, tamanha veneração, que era de joelhos que eu lhe falava. Ele não sabia qual havia sido o meu destino e preferi passar como um filho ingrato, desaparecendo para nunca mais dar as minhas notícias, ocultando-lhe a minha desdita, a ver as lágrimas dos seus olhos, sentindo no coração o ferrete das palavras de perdão que havia de me dizer. Aproveitando a oportunidade que se nos oferecia com esse ponto fraco, procuramos incentivar suas recordações, insistindo sobre a lembrança daquela figura venerada pela sua personalidade e ainda respeitada pelo seu espírito. Agora, mais do que nunca, seu velho pai não o perdoaria se não fizesse com que seu próprio espírito se ajoelhasse também perante o altar das recordações para levar uma prece, verdadeira mensagem de saudade e gratidão. Tudo fizemos para que, no momento, seu espírito, esquecendo-se dos propósitos de vingança, atenuasse o seu ódio e pudesse receber esses reflexos da bondade divina. Reflexos que lhe despertariam as lembranças do passado, fazendo com que renascesse para a nova vida, amparado pelo arrependimento e pelo perdão. As nossas últimas palavras seguiu-se um minuto de silêncio. Muito pouca gente sabe o que significa um minuto de silêncio respeitoso, e aquela entidade jamais se esquecerá daqueles 60 segundos, uma eternidade quase, onde encontrou a felicidade e onde só então percebeu a grandeza e a finalidade da justiça de Deus. Naturalmente que naquele minuto, seus ouvidos, quais caramujos do mar, mais do que nunca, sentiram o sussurro dos conceitos do seu velho pai, conceitos que os lábios pronunciavam, mas eram ditados pelo coração e pela sabedoria. Fez um gesto de espanto, curvou-se como se fizesse a mesura característica do árabe, só pronunciou mais essas palavras: Vós, ó Sheik, e vós também? Sim, sim, sigo convosco. Quase ao nosso lado, o paciente ouvia e presenciava tudo. Um ligeiro tremor o sacudia. Não dava demonstrações de haver compreendido o que se passara, mas o seu espírito naturalmente tudo ouvira, tudo percebera. Ele, mais do que todos nós, soubera dar valor àquele minuto, respeitoso, pois era um minuto eternidade, durante o qual, nas ruínas da sua vida passada, impelida pela brisa da justiça divina, vira tremular a bandeira branca da paz e do perdão. As sombras amigas, ou seja, os espíritos amigos com quem trabalhamos, sempre preparam o terreno preciso para, na ocasião oportuna, lançar a semente que deve germinar. Conhecedora dos propósitos de vingança dessa entidade, prevendo que conselhos, rogos e mesmo razões ponderáveis seriam insuficientes para demovê-la dos seus intentos, foram buscar, longe, muito longe, o chefe, o pastor, pelo qual todo muçulmano tem grande respeito, quase veneração, e cujas ordens são cumpridas à risca. No momento oportuno, o sheik,
Ainda não esquecido, apresentou-se-lhes e o convidou a segui-lo. Onde o teria levado? Não ficamos sabendo, como ignoramos também o que se passou nesse interregno de 20 dias. Tínhamos certeza, sim, que aquela entidade sofredora, pelo simples fato de desabafar parte das recordações que torturavam havia tantos anos, havia dado uma demonstração quase certeza de que sua vítima estava liberta. Essa confirmação a tivemos 20 dias depois, quando, inesperadamente, por incorporação calma, vagarosa, a ouvimos de novo. Mas quanta coisa se tem passado! Quanta coisa! Esta casa é uma casa esquisita, tudo aqui é confuso. Não sei mesmo como explicar tudo o que venho visto e sentido. A princípio me disseram que era uma casa de saúde. Depois disseram que era uma casa espírita, onde se faziam tratamentos espíritas. Desconhecia por completo o espiritismo. Não ignorava, sabia mesmo que a morte não destrói tudo, e via em mim próprio essa prova daquela assertiva, pois apesar de morto, eu sabia perfeitamente do meu estado, agindo com consciência de causa, embora muitos acontecimentos se perdessem para mim. Não tinha noção do tempo, e mesmo de inúmeras outras coisas que se passavam em torno de mim. Aqui, espíritos que falam, ali padres, freiras, ao lado de outras criaturas, cujas vestes caracterizam dirigentes de outras religiões. Impossível descrever o que tenho visto e observado. Penso mesmo ser tudo isso uma alucinação, produzida pelo cansaço do sofrimento, alucinação mais perfeita ainda do que aquela que se apodera do viajante perdido no deserto, onde a desorientação, o temor, o medo, a desesperança vêm se apoderar da imaginação torturada pela sede. Nunca pude definir esse ódio sem trégua e sempre com o desejo de fazer mais e mais ainda. Todavia, dentro desta casa, tudo se transformou para mim. O pavor daquela noite julguei ter sido o resultado de uma emoção forte que sentira, resultado de emoção que se sente, mas não se define. Hoje reconheço que meus olhos não foram impressionados por uma visão, coisa irreal. Sei que os meus sentidos não me mentiram, pois não só vi, mas também ouvi, cheguei mesmo a tocar a sua túnica. Além disso, vi a luz, aquela mesma luz que sempre notava nos meus olhos e cujos reflexos eram como raios de luar, ferindo os sentidos ou a alma da gente. E ele disse que eu voltasse aqui e que viria de novo também falar. Mas falar aqui? Pregar como outrora? Como? Não, não são muçulmanos, isso aqui não é uma tenda. Ele disse que eu viesse, pois nessa casa se encontra para os errantes, para os peregrinos sem pousada, para os cansados, os sedentos, a água idêntica ao poço de Jacó. Eu vim, porque a sede me torturava, uma sede mais honrosa, ou melhor, uma sede mais horrorosa do que aquela que se sente no deserto, onde o sol causticante maltrata o corpo e as areias escaldantes maltratam os pés. Amei tanto as Escrituras, o Alcorão, o Talmude, que encerram os ensinamentos que eu recebia com a sinceridade dos crentes. Apesar disso, apesar de ter sido um homem que passou por todos os tormentos, inclusive as tormentas, os vendavais do deserto, mais pavorosos ainda do que aqueles provocados pelas águas agitadas dos oceanos, não pude resistir ao que essa criatura desencadeou em minha alma. Nunca pude encontrar o filtro capaz de atenuar o sofrimento do meu coração. Os ventos, desencadeados pela sua maldade, ainda sibilam nos meus ouvidos com a mesma intensidade e revolta, com a mesma desventura e mágoa. Quem o vê nessa atitude não pode avaliar do que foi capaz. Por um pouco de ouro, ele desfez a minha vida. Senhor, o homem que procede como ele procedeu, deixa de ser homem, nem pode ser igualado a um cão, porque mesmo entre os cães existe fidelidade, sinceridade e mesmo compaixão. Ele não teve esses sentimentos, pois destruiu um lar feliz, desgraçou uma vida. Se tivesse sido impelido pelo amor, eu sofreria muito, mas o perdão, embora difícil, falaria mais alto do que outros sentimentos. Sim, porque baseado nos ensinamentos dos sábios das nossas tendas, perdoaria, pois que pelo amor puro e sincero, o homem é arrastado aos abismos mais profundos e aos crimes os mais nefandos. Mas por um pouco de dinheiro,
desfazer a felicidade de um lar, desgraçar algumas vidas? Isso é horrível. É horrível. Quantos anos isso? Creio que algumas centenas, não só porque me disseram, como também porque sei que já vivi uma vida terrena depois daquela que foi destruída tão miseravelmente. Como disse, eu viajei muito. Percorri quase o mundo inteiro, trabalhando, me esforçando para dar maior conforto, maior felicidade àquela criatura que ficava à minha espera, minha esposa, a quem adorava. Ela se chamava Fuad. Não tinha lar, não tinha família, esposa, filhos, daí não saber dar valor aos sentimentos nobres que amparam e ligavam aqueles que se unem pelos laços do amor e da amizade. Ele se chama. Eu vou ler o parágrafo de novo. A vítima de hoje, ele se chamava Fuad. Ele não tinha lar, não tinha família, esposa, filhos. Daí ele não saber o valor dos sentimentos nobres que amparavam e ligavam aqueles que se unem pelos laços do amor e da amizade. Talvez por isso, e não sendo capaz de exercer um trabalho digno e honrado, dedicou-se a cavalgadas, durante as quais roubava e raptava jovens dos seus lares para vender nos haréns, comércio vil e infame. Nem mesmo um comprador de escravos era, roubava para trocar por objetos de ouro, para com este ouro infame poder satisfazer seus vícios, jogo e entorpecentes. Isso é bastante para caracterizá-lo, pois a vida de um canalha não deve ser contada em um templo. Mancharia suas paredes, salpicando de lama o justo, o virtuoso e o digno. Como disse, ele foi se insinuando no meu lar e, aos poucos, o foi destruindo. Quando voltei, soube por um amigo que minha esposa havia sido por ele raptada e vendida num harém. Louco, com essa loucura entremeada de dor e ódio, procurei-o para embeber um punhal no seu peito. Não o encontrando, abandonei minha terra, pedindo antes a Alá a maldição para ele e para mim que não sabia como podia perdoar, e para ele porque não merecia esse perdão. Por que matá-lo? Tolice, por todo o sangue que fizesse correr não seria bastante para lavar a mancha da minha esposa. Foi para a cidade de Mossul, no grande harém de Massabá, que ficou encarcerada minha esposa e com ela toda a minha felicidade. Louco, desvairado de dor, rolei pelas sarjetas, vagueando pelo mundo, sem destino, experimentando todos os tormentos da miséria. Morri como um cão abandonado. Voltei em nova existência. Fui monge, vivendo em um mosteiro, mas essa vida de presbitério em nada valeu, porque, embora isolado do mundo, sentia uma surda revolta dentro de mim mesmo, tanto que era acometido por uma moléstia estranha. Havia noites que despertava tendo ao meu lado diversos monges. Diziam que eu ficava furioso a ponto de ser necessário ficar algemado. Que fazer? Ele surgia na minha frente como um fantasma, um espectro aterrador. Eu avançava para o seu lado, sentindo que minhas mãos apertavam um punhal. Via-o perfeitamente, mas os meus companheiros de mosteiro não me acreditavam. Nas horas que se seguiam, voltava à calma, pois me entregava à prece e à meditação. Morri naquele mosteiro, ciente do meu estado de espírito. Senti voltar a lembrança daquele passado que se perdia nas dobras do tempo, e o ódio fez com que eu o procurasse. Vaguei muito, mas encontrei-o afinal há alguns anos. Que fazer com ele? Se eu pusesse louco, nada sentiria, e o seu sofrimento não se igualaria ao meu. Fazer dele um criminoso, jogá-lo entre as grades? Também não, pois o condenado reconhece a razão do seu sofrimento. Pois isso resolvi fazer com que não tivesse também família, vivendo ao léu, sem o carinho dos pais, irmãos, amigos, procurando arrastá-lo à sarjeta. Agora que o tinha quase nesse ponto em minhas mãos, esses acontecimentos se precipitaram de maneira inesperada. Ouço o sinal, o grato sinal da aproximação do meu chefe. Corri a minha palavra e creio mesmo que falei por demais sobre a história triste e miserável da minha vida. Mas para quê? Se eu encontrar o amparo que prometeram dar-me, voltarei um dia, trazendo a minha alma manchada pelo ódio e pela vingança. 1000 vezes não, não voltarei. A justiça de Alá que caia sobre a cabeça desse cão, e que não pude fazer, Alá o fará. 5 dias após, entregamo-lo à família. Estaria curado? Sim, o confirmamos. Se a cura de um obsedado só dependesse de certos casos.
da libertação do espírito livre dos fluidos impuros. Neste caso, porém, estávamos na obrigação de prevenir a família. Ele estava liberto da causa primordial de todos os infortúnios por que passara até então. Todavia, seu espírito, trazendo taras de existências anteriores, seria doravante o fator de consolidação para a reintegração de si mesmo no seio da família e da sociedade. Ele, exclusivamente ele, seria capaz de dominar o próprio espírito, fazendo com que despojasse, pelo esforço e pelo domínio próprio, das vilanias e dos sentimentos maus que foram os sustentáculos da sua existência passada. É um espírito mau, rebelde, revoltado pela obrigação de sustentar a si mesmo, a procurar proventos próprios num trabalho contínuo pelo pão de cada dia. Possui mediunidade sensitiva, é um ímã a atrair os reflexos de todos os sentimentos que se cruzam pelas fronteiras dos dois mundos. Se dominar os seus sentimentos, será uma criatura feliz, atraindo esses fluidos puros que emanam dos espíritos bons. Continuando a alimentar os pensamentos de iniquidades que sempre praticou em existências passadas, ao contrário, captará as ondas de sentimentos menos dignos e terá que palmilhar uma estrada pejada de sacrifícios e desventuras. Ele foi avisado disso. Sorriu com esse sorriso incrédulo dos que julgam saber muito. Se não aproveitar as mensagens que lhes entregamos, neste poço de sacrifícios e pesquisas, onde nosso espírito se vê continuadamente atormentado, pelo menos aquela sombra obsessora, aquele espírito que foi vilipendiado, em companhia de outras sombras amigas e sinceras, revestida de melhores sentimentos, encontrará, nas tendas tranquilas do deserto infinito, a sombra protetora debaixo da qual, ouvindo os conceitos profundos do seu velho pai, se preparar para uma nova jornada, mais feliz, mais calma, porque será amparada pela esperança, pela fé, pelo desejo sacrossanto de progredir mais, a cada vez mais. O que essa história nos conta, meus amigos? Que todos nós temos um passado e que esse passado reverbera na nossa vida atual. Então, orai e vigiai. Vigiar a nós mesmos, vigiar a nossa alma, saber das nossas tendências e tentar recuperar o bom caminho para que possamos nos libertar dos nossos passados. Ficamos hoje por aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Até breve.